Renato Meirelles sempre com a gente aqui no Band News Station e hoje também para falar sobre um assunto muito sério, muito grave. Nessa semana foi divulgado o Atlas da Violência e tem vários recortes que você pode fazer desse levantamento, mas, de novo, mostra uma desigualdade racial impressionante. Você tem números que falam, por exemplo, que 77% das vítimas de homicídio no Brasil são negras, né? A chance de um negro ser assassinado é 2,6% maior do que a de um não negro. Enfim, eu queria que o Renato fizesse um pouco dessa análise, não só especificamente sobre essa questão racial, mas de outros aspectos desse Atlas que chamaram a atenção. Renato, bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Gabi. Bom dia aos ouvintes da Band News FM. O Atlas da Violência, que é um estudo anual feito pelo Fórum de Segurança Pública e pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, tentam sempre fazer uma radiografia da violência no Brasil. E dentro dessa radiografia existem recortes muito claros que espelham uma desigualdade muito grande, né? Então, os 77%, Barão, que você comentou, são 77% de 45 mil homicídios, né? Os dados são referentes a 2019, mesmo o Atlas chamando 2021, e ele mostra claramente o quanto que os negros sofrem mais que os brancos nesse processo de mortes violentas, né? O número representa uma queda comparada ao ano anterior, do ponto de vista geral de homicídios, mas o que a gente viu é que, do ponto de vista de mortes não violentas, ou seja, aquela que não está clara a causa, esse número cresceu um pouco mais de um terço, cresceu 35%, continuando atingindo mais negros do que branco. O que esses números estão mostrando é que aquele termo que muitas vezes todos nós observamos no noticiário de uma bala perdida, mostra que essa bala não é exatamente perdida. Essa bala, na grande maioria das vezes, encontra um jovem negro. Fala, Gabi. Eu queria chamar a atenção, Renato, para a repetição desses dados, né? Porque você falou, né, dessa diferença racial, tem outros elementos que se repetem, por exemplo, a questão da violência contra as mulheres, a subnotificação dentro dessa violência, o crescimento da violência em grupos LGBTQIA+, enfim, esses números eles têm se repetido nos Atlas, né? A gente tem um crescimento das mortes de indígenas, que é algo novo, um recorte novo que o Atlas traz esse ano também. Por que essa repetição? O que a gente não está fazendo, né? Porque a gente pode pensar em respostas multidisciplinares, talvez vamos chamar assim, para essa questão da violência. Não adianta só uma resposta de segurança pública. O que está falhando? Gabi, o que está acontecendo no Brasil com relação à violência é o que a gente chama de tempestade perfeita, ou aquela queda de avião que nunca se dá por um único fator. Eu vou dar alguns exemplos. Existe uma diferença de tratamento policial quando atinge brancos e negros, mesmo que sejam da mesma classe econômica, mesmo que eles morem na mesma favela. O índice de abordagens policiais contra negros é, por exemplo, 3 vezes maior do que contra brancos. Isso tem a ver com um racismo estrutural que muitas vezes permeia toda a sociedade brasileira, como bem diz o professor Silvio Almeida. É natural que esses desdobramentos aconteçam também no número de mortes. Os pobres, proporcionalmente, morrem assassinados mais do que os brancos. Os negros morrem mais do que os brancos. Os moradores de favela morrem mais do que os moradores das regiões centrais. Nós tivemos há pouco tempo, por exemplo, aquele caso em Paraisópolis, que até hoje está sendo julgado, onde várias pessoas morreram pisoteadas depois que a polícia começou a bater nos participantes de um baile funk. Imagina fazendo isso no Leblon, no Rio de Janeiro, ou fazendo isso nos Jardins, aqui em São Paulo. Essa situação seria uma situação inimaginável nesses territórios. Fora isso, nós observamos também um crescimento de número de pessoas armadas.
Isso em especial nos últimos anos, nos últimos 2 anos no Brasil, e uma legitimação do uso da violência para resolver os problemas, né? Então, esse movimento, que já era um movimento superado no Brasil, de defesa do porte de arma, de aumentar o número de armas disponíveis para a população brasileira, acaba tendo uma influência maior no número de mortes, e é o que justifica os 35% das mortes violentas que não têm indicação de causa. Agora, a Gabi tocou num ponto, né, que é essa história da repetição, né? Parece que entra ano, sai ano, esses índices mudam muito pouco, né? Praticamente não mudam, né? É algo que a gente vai continuar vendo, né? Essa situação terrível, né? Essa discriminação, a violência envolvendo mulheres. Esse retrato, Renato, é algo que vai ficar na nossa sociedade ad eternum? Olha, espero que não, Barão, mas se não mudarem elementos estruturais, esses índices vão continuar acontecendo. Esses índices estruturais têm a ver com uma cobrança maior da Polícia Militar sobre as mortes dadas não só em serviço, mas também nos momentos fora de serviços. Isso não vai mudar enquanto as pessoas naturalizarem 80 balas dadas pelo Exército contra um carro suspeito no Rio de Janeiro. Isso não vai mudar enquanto não se criar uma estrutura de combate à violência doméstica que simplesmente não seja afastar o agressor da vítima, mas que também dê suporte financeiro para essa vítima ter condições de viver numa casa separada do seu agressor. Enquanto se legitima a agressão contra a população LGBTQIA+, nós não teremos esse processo de violência resolvido. Só que isso acontece, no fundo, Gabi e Barão, um tipo de violência que vem desde a infância. Quando nós não tivermos 56% que a população negra e parda do país representado nas bonecas, que, por exemplo, são vendidas para as crianças, meninos ou meninas, mas que são vendidos, nós não vamos enxergar esse racismo que existe no Brasil. Enquanto nós não tivermos nos espaços de poder ocupados pela população negra e parda, pelas mulheres e pela população LGBTQIA+, esses cidadãos vão sendo considerados ainda pelaquela parcela privilegiada da população, que estuda em colégios particulares, que são a terceira geração de universitários da família, que ainda vão enxergar esses cidadãos como cidadãos de segunda classe e que, portanto, tudo bem sofrer violência. Infelizmente, nossas pesquisas mostram que parcela da população mais abastada acha bom quando tem tiroteio nas favelas. Eles falam que é menos traficante na população, como se quem morresse fossem efetivamente os traficantes. Na favela, os traficantes são minoria. Estamos falando de pais e mães de famílias, de jovens que muitas vezes, ao serem estigmatizados, têm uma violência contra si aceita pela maioria da sociedade brasileira. Isso acaba trazendo um prejuízo não apenas civilizatório para o Brasil, mas também um prejuízo econômico, na medida que isso diminui consideravelmente a nossa força de trabalho. Renato, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui na Band News FM. A gente volta a conversar na próxima semana. Grande abraço, até mais. Muito obrigado, Barão. Um abraço, Gabi. Um beijo para todos os ouvintes da Band News FM. Beijo, boa semana. Valeu, muito obrigado.